Seja bem-vindo ao Fator Psi, canal dedicado a livros de psicologia. Deixe seu like, inscreva-se no canal e clique no sininho para ser avisado sobre novos audiobooks. Terapia de aceitação e compromisso. O processo e a prática da mudança consciente. Capítulo 7. Consciência do momento presente. Ela sentiu a punhalada do tempo como nunca havia sentido antes. Mesmo que ela não o abandonasse, ainda assim aquilo iria acabar o esmagando. Tanto que não houve uma noite em que não sentisse a mesma melancolia, um tipo de nostalgia pelo presente, escorrendo como água na sarjeta. Robinson, 2000, páginas 91 a 92. Neste capítulo você aprenderá as habilidades básicas que possibilitam a consciência do momento presente. Como abordar e tratar falhas dos processos do momento presente que interferem no viver efetivo. Como promover o contato com o momento presente durante as sessões. Como ler o progresso do cliente em processos relacionados ao momento presente. Visão geral prática. Em um sentido básico, todos os processos centrais da ACT estão ligados ao momento presente. Para se beneficiarem com o tratamento, os clientes têm que estar presentes. Não apenas fisicamente, mas também mentalmente. Para que aprendam e sejam moldados pelos eventos na vida, é necessária a sua presença integral. Esse capítulo examina o papel da consciência do momento presente e como desenvolvê-la com intervenções de ACT. Primeiro, uma advertência. Nenhum dos processos centrais da ACT é superior aos outros. O fato de o primeiro capítulo nesta sessão ser sobre processos no momento presente não significa que este deva ser necessariamente o primeiro processo em que você deve focar ao começar a terapia com o cliente. A decisão de por onde começar é sempre tomada caso a caso. Escolhemos começar com o agora, em parte porque este é um processo que é relevante durante todo o tratamento. O agora é onde a aceitação e a desfusão são possíveis, e o agora é onde a valorização e a ação de compromisso têm sua maior relevância. Os processos do momento presente são sobre viver flexivelmente no aqui e agora. Eles não se referem a presente em oposição a passado ou futuro. Passado e futuro são simplesmente formas como falamos sobre mudança. São apenas um artifício da linguagem que faz parecer como se o tempo fosse uma coisa como um fio de um colar de contas. Isso aconteceu no passado, ou vai acontecer mais tarde, soa muito como isso é uma cadeira, ou isso é uma bola de praia. Como se o tempo contivesse o passado e o futuro, assim como o espaço pode conter a bola ou a cadeira. Os praticantes da ACT, no entanto, presumem que o passado se foi para sempre e o futuro ainda não está aqui. Nessa perspectiva, tempo não é uma coisa, é apenas uma medida de mudança. Existe o agora e o agora e o agora. O resto da experiência humana consiste de histórias ou lembranças do passado e construções sobre o futuro. As lembranças, as histórias e as construções estão no presente. O passado e o futuro nunca poderão estar. A dificuldade com problemas como preocupação e ruminação não é que o cliente esteja vivendo no passado ou no futuro. O que ocorre é que as histórias do passado e do futuro atraem tanta atenção que o cliente perde coisas que estão acontecendo à sua volta. Como a epigrama que inicia este capítulo, o momento presente vai por água abaixo. Essas histórias do passado e do futuro são como a outra mão do mágico. Quando um mágico está realizando um truque, uma mão tipicamente trabalha o tempo todo para atrair a atenção do público. Enquanto essa mão está nos distraindo, a outra faz as coisas realmente importantes acontecerem. Enquanto os clientes estão fixados no seu passado e no futuro, ocupando-se deles repetidamente, a vida escapa. Acontecem coisas importantes que são perdidas.
Como não existe passado nem futuro, os processos do momento presente são, na verdade, sobre a alocação intencional da atenção. No sentido mais geral, a habilidade de alocar nossa atenção com foco e flexibilidade nos dá a melhor oportunidade de sermos modelados e modelar pelo mundo à nossa volta. A mera exposição física aos eventos geralmente não é suficiente. A reatividade ativa e engajada, momento a momento, é o que é necessário. Há duas categorias comuns de falhas sobrepostas em processos do momento presente. A falha na primeira categoria são o resultado de déficits na habilidade de atenção focada. Esse déficit pode ser especialmente comum com clientes mais jovens ou com outros que simplesmente não tiveram as experiências na vida que naturalmente desenvolveriam um repertório de respostas ativo. Por exemplo, indivíduos com deficiência no desenvolvimento, incluindo autismo e síndrome de Asperger, com frequência não têm as habilidades necessárias para se manterem focados no presente. O segundo e mais comum tipo de falha é resultante do controle atencional rígido. Nesse caso, o indivíduo tem a habilidade de ingressar no presente, mas não consegue mantê-lo, geralmente porque alguma outra coisa distrai seu foco atencional. Por exemplo, pacientes deprimidos que ruminam excessivamente sobre reveses do passado podem ter vislumbres do momento presente, mas sua atenção é então rapidamente atraída de volta para focar no passado. Da mesma forma, pacientes ansiosos experimentam a mesma coisa enquanto ficam à deriva ruminando sobre alguma catástrofe futura. Ambos os tipos de falhas no processo do momento presente requerem intervenções que promovam a habilidade de retornar para o agora. Essas intervenções, seja qual for a sua forma, podem ser chamadas adequadamente de estratégias de mindfulness, embora os desenvolvedores da ACT originalmente evitassem o termo, pelo fato de que, na verdade, estavam engajados em ensinar as pessoas a como sair das suas mentes e entrar no agora. Processos do momento presente e suas relações com intervenções baseadas em mindfulness. A ACT faz parte de um grupo mais amplo de terapias baseadas em aceitação e mindfulness, frequentemente referidas como TCC contextual, que utilizam uma variedade de métodos para cultivar melhor controle atencional e consciência do momento presente. À medida que elas se desenvolvem, esperamos ver inovação adicional e fertilização cruzada. A terapia metacognitiva está focada no desenvolvimento de flexibilidade atencional e mudanças nas crenças metacognitivas, por exemplo, e todos os métodos de treinamento atencional em MCT podem ser usados como parte da ACT sem modificações marcantes. Os processos do momento presente, entre todos os componentes do modelo da ACT, se conectam mais intimamente com essas outras intervenções emergentes baseadas em mindfulness. No entanto, segundo uma perspectiva da ACT, todos os processos no lado esquerdo do Hexaflex estão envolvidos em mindfulness. A definição de Jon Kabat-Zinn de mindfulness, em seu livro de referência Viver a Catástrofe Total, proporciona um sólido ponto de partida para ver sua conexão com o corpo de trabalho maior, prestar atenção de uma forma particular, intencionalmente, no momento presente sem julgamentos. Processos do momento presente, aceitação e processos de desfusão estão todos clara e diretamente implicados na definição de Kabat-Zinn. Não há definição, mas certamente entre os ensinamentos de Vivendo a Catástrofe Total, encontra-se o tema de observar a agitação da mente, notando nossa tendência a julgar, apegar-se a preocupações do passado e recusar-se a entrar no momento presente. O processo de avaliação e previsão, que organizam o comportamento e nos retiram do momento presente, são mais bem capturados pelos aspectos de fusão do modelo da ACT. Parte da fusão que encontramos envolve histórias sobre nós mesmos. O que está errado conosco? Como devemos ser diferentes? Melhores, mais inteligentes, mais gentis e coisas semelhantes. Assumir uma postura aberta de aceitação e focada no momento presente
E permitir que pensamentos, emoções, lembranças e sensações corporais venham e vão, sem termos que fazer nada sobre eles, leva à emergência de um senso de self, que é distinto dos conteúdos da consciência, o self como contexto ou um senso de self transcendente. Sabemos que tratamentos como a terapia metacognitiva, a redução do estresse baseada em mindfulness e a terapia cognitiva baseada em mindfulness, que incorporam a prática contemplativa, podem ter um impacto importante na saúde mental. Uma meta-análise recente de 39 estudos, envolvendo tratamentos que apresentavam práticas de mindfulness formais, encontrou tamanhos de efeito na variação moderada para os participantes em geral em sintomas de ansiedade e de humor, e grandes efeitos para ansiedade e humor entre aqueles diagnosticados com transtornos de ansiedade e do humor. A maioria dos protocolos da ACT não incluiu prática de meditação formal, mas está repleta de exercícios experienciais, metáforas e outras intervenções que promovem mindfulness. À medida que nosso entendimento científico do lugar dos processos de mindfulness na ACT foi crescendo teórica e praticamente, inúmeros protocolos mais recentes da ACT incluíram a prática contemplativa. Caso deseje adquirir o livro físico do presente audiobook, o link para fazê-lo encontra-se na descrição. Aplicações clínicas. Neste capítulo, focamos nas especialidades dos processos do momento presente e nos voltamos para tópicos do self, da aceitação e da desfusão em capítulos posteriores. Examinamos em alguns detalhes as qualidades da atenção que desejamos cultivar em nossos clientes. Depois, exploramos 2 tipos comuns de falhas dos processos do momento presente e descrevemos alguns métodos para tratá-los. Também abordamos brevemente o que fazer e o que não fazer ao trabalhar com processos do momento presente, incluindo práticas contemplativas formais dentro da ACT. Se este trabalho tem lhe ajudado de alguma forma, considere tornar-se nosso parceiro, efetuando uma doação através do Pix fatorpsi@gmail.com. Sua contribuição ajudará grandemente na manutenção deste trabalho. Déficits de habilidades nos processos do momento presente. Ocorre algum grau de treinamento dos processos do momento presente no ambiente social da maioria dos humanos. As crianças requerem alguma quantidade de atenção focada flexível para funcionarem bem na escola e em casa. Correção e modelagem ocorrem de várias formas. Perguntamos às crianças: o que você ouve? Você ouve o papai? E então ouvimos atentamente. O que você vê? Alguma modelagem envolve correção na forma de reprimendas ou outros feedbacks. O objetivo é treinar a criança para observar não só o que está acontecendo, focando a atenção, mas também o que mais está acontecendo, a abrangência da atenção. E então adaptar a abrangência e o foco da sua atenção apropriadamente à situação. Atenção flexivelmente alocada. Em certos casos, essas instruções e feedbacks são específicos. Steve, ouça sua mãe. Mas uma habilidade atencional mais geral é aprendida pela exposição a uma variedade de circunstâncias, o que ajuda a tornar um estímulo específico mais ou menos saliente. É fácil dar como certa a habilidade geral da atenção, já que a maioria de nós raramente se depara com treinamentos que foquem na atenção per si. No entanto, as habilidades atencionais se espalham por todo o espectro de possibilidades, e as populações mais normais variam enormemente em seus pontos fortes e déficits nessa área. Déficits significativos em habilidades atencionais básicas muito provavelmente ocorrem em crianças, indivíduos com deficiências desenvolvimentais ou pessoas com transtornos comportamentais severos. Déficits severos também podem resultar de um ambiente inadequado de modelagem contínua. Entre as crianças, o subdesenvolvimento de habilidades atencionais pode simplesmente refletir o fato de não terem vivido tempo suficiente para terem experimentado o treinamento e a modelagem social necessários. Também podem ocorrer déficits severos porque os indivíduos têm comportamentos problema, isto é, alucinações, mania, paranoia, que impedem os tipos de interações que ajudam a manter a atenção efetiva ao momento.
Comportamentos problema também podem focar no ambiente social ou no manejo comportamental em vez de no desenvolvimento de habilidades atencionais flexíveis e focadas. Déficits mais moderados costumam ocorrer porque o treinamento atencional per si raramente faz parte da experiência normal, a menos que o indivíduo realize práticas de mindfulness ou outros métodos de treinamento atencional. Fontes de rigidez atencional. Conforme observado nos capítulos 3 e 4, os processos atencionais ideais são flexíveis, fluidos e voluntários. Eles não podem ser acessados ou monitorados unicamente com base no conteúdo das verbalizações do cliente. Por exemplo, um cliente pode estar focado inteiramente no presente em um sentido formal. Por exemplo, observando constantemente as sensações corporais ou perguntando sobre as reações do terapeuta, e não ter um bom repertório de processos do momento presente no sentido que pretendemos aqui. Sinais denunciadores de falha em processos do momento presente incluem restrição não saudável da atenção, como ficar fixado a um tópico particular, dificuldades para mudar a atenção para um tópico diferente ou pular persistentemente de um tópico para o outro. Outros sinais incluem fala rápida e automática, embotamento emocional e comportamentos não verbais como evitar o contato visual ou olhar para longe ou para baixo. Esses sinais indicam que o cliente está partindo, checking out, em vez de chegando, checking in. Como o momento presente é um processo dinâmico e contínuo, o terapeuta também precisa estar constantemente chegando e prestando muita atenção aos comportamentos verbais e não verbais do cliente. Se existem processos do momento presente em alguns contextos e não em outros, sua falha em aparecer pode estar relacionada a outras fontes de rigidez psicológica. Fusão e esquiva, em particular, restringem a operação de processos no momento presente. Fusão com uma história do passado ou do futuro, preocupação e sua gêmea que olha para o passado, a ruminação, e esquiva experiencial conectada a essa fusão, podem facilmente induzir rigidez atencional, mesmo em uma pessoa com habilidades atencionais normais. Preocupação e ruminação carregam uma promessa funcional na medida em que a preocupação promete preparar para o futuro a pessoa preocupada, enquanto a ruminação promete que erros passados não serão repetidos. Entretanto, essas promessas não são mantidas. Na verdade, é exatamente o contrário. Preocupação e ruminação aumentadas são previsores negativos de boa adaptação psicológica. Aplicações clínicas. Apresentando a justificativa para o trabalho do momento presente. Antes de qualquer treinamento atencional, os clientes precisam saber por que é importante desenvolver controle atencional flexível. Pode ser útil perguntar se eles conseguem pensar em momentos das suas vidas em que estavam tão ocupados ou preocupados que perderam coisas importantes. Os terapeutas também podem começar com o conselho frequentemente usado: pare e sinta o perfume das rosas, que é muito conhecido, mas amplamente ignorado. Parece sempre haver uma razão para não perder tempo contemplando e usufruindo do momento presente para deixar para depois. Lamentavelmente, o depois nunca parece chegar. Se deixarmos por conta da vida encontrar tempo para pararmos, ficaremos profundamente desapontados. A maioria dos clientes entenderá e aceitará essa justificativa para trabalhar na melhoria dos seus processos do momento presente. Depois de apresentar a justificativa, o terapeuta pode informar o paciente um pouco mais sobre o que esperar. Apresentar aos clientes os modos da mente de solução dos problemas e pôr do sol toca em aspectos importantes e facilmente compreensíveis da experiência. Uma das coisas que iremos praticar aqui é parar e observar o que estamos experimentando. Às vezes, há muitas coisas acontecendo ao nosso redor, mas que passam despercebidas. Portanto, iremos especificamente praticar a observação, porque esta é uma habilidade que todos nós podemos desenvolver. Nunca sabemos exatamente quando haverá outras coisas acontecendo ou onde iremos querer usar esta habilidade, e portanto iremos apenas praticá-la aqui e ali em nosso trabalho conjunto.
Vou lhe pedir também que você experimente sozinho no mundo exterior. Pense nisso também. Há dois modos da mente que usamos. Um é o modo de solução de problemas. Esse modo da mente é super automático, e isso é muito bom. Quando se trata de evitar carros em alta velocidade ou julgar a validade de um argumento de vendas, ficar alerta é muito útil. Observe como funciona. 2 mais 2 é? 3 menos 1 é? Essas duas últimas perguntas são ditas rapidamente. Esse modo da mente nos ajuda a classificar e avaliar as coisas, com frequência tão rapidamente que nem mesmo reconhecemos o que está acontecendo. O problema com o modo de solução de problemas é que ele é tão automático que costuma ser aplicado onde não é útil, ou é aplicado muito rapidamente. Há outro modo da mente em que estamos interessados, que pode ser considerado como um modo pôr do sol. Quando você vê um problema, você o resolve. Mas o que faz quando vê um pôr do sol? Ou uma bela pintura? Ou quando ouve uma linda peça musical? Esse modo da mente, sobretudo, nota e aprecia. Uma coisa que todos podemos ver em nossas vidas é uma tendência a estarmos tão presos a problemas e no modo de solução de problemas que perdemos muitos pores do sol. Vamos praticar o modo pôr do sol na sessão de algumas formas diferentes. Uma coisa que podemos fazer é iniciar uma sessão permanecendo alguns minutos de olhos fechados, apenas nos acomodando. Durante esses momentos, iremos praticar o abandono das preocupações do dia por alguns minutos e observar algo tão simples quanto nossa inspiração e expiração. Algumas vezes encontramos circunstâncias com as quais temos dificuldades para lidar. Isso nos faz querer resolvê-las o mais rápido possível para acabar com o problema. Porém, algumas vezes, a resolução rápida causa mais problemas do que resolve. Então, outra coisa que iremos fazer é ir mais devagar e entrar nesse modo pôr do sol quando surgirem problemas. Isso não significa que não vamos usar a solução de problemas. Iremos, mas não vamos fazer isso de um modo automático. Iremos resolver o problema com atenção plena. Também vamos entrar no modo pôr do sol quando alguma coisa agradável o acompanha. Assim, eu posso ouvir você dizer alguma coisa que é realmente significativa para você, uma parte dos seus valores, e posso pedir que fique parado por alguns minutos para apenas apreciar essa doçura. Uma coisa que observei ao longo dos anos em que fiz este trabalho é que se você for um pouco mais devagar, descobrirá que doce e triste se misturam com muita frequência. É muito difícil encontrar qualquer coisa doce na sua vida que não tenha misturado algo de tristeza. O modo de solução de problemas quer que nos desviemos da tristeza e algumas vezes, quando fazemos isso, também nos desviamos da doçura. Então, eu o convido a verificar isso comigo, enquanto seguimos juntos no nosso trabalho. Conduzir um breve exercício de mindfulness de 1 ou 2 minutos no início das sessões de treinamento, por exemplo, monitorando a própria inspiração e expiração, rastreando momentaneamente as próprias sensações corporais, inspirando profundamente por várias vezes, focando em todos os 5 sentidos, apoia o desenvolvimento da atenção no momento presente, tanto interno quanto externo. Essa prática tem um benefício adicional de enfatizar a importância da consciência plena durante as sessões de terapia e pode aumentar enormemente a eficiência do tratamento porque estimula a transição de uma conversa fútil para um trabalho terapêutico sério. Treinamento atencional para déficits de habilidades. Se o objetivo é remediar déficits atencionais, uma variedade de intervenções clínicas pode ser modificada, porque a atenção é um aspecto de todas as formas de observação. Por exemplo, procedimentos padrão da terapia comportamental, como relaxamento muscular progressivo, em que a pessoa tensiona e relaxa diferentes grupos musculares, podem proporcionar prática em observação, momento a momento. A chave está em ensinar ao cliente foco, amplitude e flexibilidade.
Assim, durante o procedimento, a pessoa pode ser solicitada a ocasionalmente mudar a atenção para observar os pensamentos que estão presentes e então, gentilmente mudar a atenção de volta para a parte do corpo que está sendo tensionada e relaxada. Exercícios de mindfulness como uma varredura corporal, body scan, também podem ser meios excelentes para ensinar esse tipo de regulação atencional. Algumas vezes, essas estratégias são ensinadas com o propósito expresso de ajudar o cliente a abdicar da sua necessidade de controlar o estresse, a ansiedade e outros maus sentimentos. Embora exercícios de momento presente possam produzir relaxamento, este não é seu propósito principal. O propósito é cultivar a consciência do momento presente, aumentar o foco atencional e criar flexibilidade em como e onde a atenção é direcionada. Tais habilidades não são adquiridas todas de uma vez. Elas precisam ser praticadas com o tempo. Os terapeutas devem lembrar que o objetivo é a modelagem. Isso deve começar pequeno, reforçando progressivamente conforme a pessoa se aproxima de comportamentos mais complexos. O terapeuta precisa observar onde o cliente está momento a momento e adaptar a duração de um exercício baseado na resposta do cliente. Se os clientes parecem não ter habilidades de atenção suficientes, o terapeuta deve observar e distinguir experiências sensoriais específicas: audição, visão, tato, paladar, olfato, e focar em uma e depois em outra. Um conjunto específico de sensações pode ser escolhido, e então a atenção é mudada, restringida e ampliada. Por exemplo, focando apenas a linha de baixo em uma peça musical, depois mudando a atenção para as trompas, depois ambos ao mesmo tempo. Pode-se pedir que os clientes parem de vez em quando para apenas notar ou apenas assistir. Não é difícil implementar pequenos exercícios de 30 segundos a 1 minuto durante as sessões de psicoterapia. Por exemplo, pode-se pedir que o cliente feche os olhos e apenas perceba seu corpo neste momento, se há alguma tensão, se sua respiração está normal, e então, gentilmente abrir os olhos e voltar ao trabalho que estava sendo feito. Pedir que o cliente pratique esses mesmos métodos fora das sessões de terapia promove o desenvolvimento de uma habilidade que pode ser usada em uma ampla variedade de situações típicas na vida. O treinamento atencional pode ser incluído em quase todos os protocolos da ACT. O elemento crítico do processo no treinamento é mobilizar o foco dos clientes para perceber o que está presente. Depois, gentilmente mudar sua atenção e praticar a restrição e a ampliação do seu foco até que os clientes consigam usar suas habilidades atencionais como um instrumento. Clientes adultos ambulatoriais que estão tendo dificuldades com exercícios de mindfulness podem se beneficiar começando com coisas como a caminhada atenta, em que praticam a observação das cores, das formas, das pessoas e dos objetos. Mesmo crianças muito pequenas conseguem responder perguntas sobre o que estão notando dentro e fora de si. Parar, notar e responder pode ser transformado em um jogo. A amplitude do impacto de até mesmo um simples treinamento atencional é digna de nota, mesmo em populações com atraso de desenvolvimento. Não é correto pensar que tais populações não podem se beneficiar com psicoterapia, sobretudo com métodos como a ACT, que inicialmente parecem muito abstratos. Na realidade, a verdade é exatamente o contrário, porque mindfulness e entrar no agora não são atividades analíticas abstratas. Por exemplo, ensinar pessoas com atraso de desenvolvimento, adolescentes com transtornos da conduta ou pacientes com doença mental crônica a focarem a consciência nas solas dos seus pés impacta positivamente a agressão e outros comportamentos sociais. A ACT demonstrou funcionar também com outras populações portadoras de deficiência mental. Em um projeto de jardinagem, com adultos com atraso de desenvolvimento supervisionados por um de nós, os clientes foram repetidamente questionados com perguntas que requeriam que parassem e observassem. Como você sente as solas dos pés e suas mãos neste momento? Pare um momento e me conte quais sons você ouve.
Com o tempo, essas perguntas pareceram originar muito rapidamente uma flexibilidade atencional notavelmente maior. Intervenções para a rigidez atencional. Conforme observado anteriormente, um cliente pode ter habilidades atencionais, mas ser incapaz de usá-las. Nesses casos, fusão e esquiva podem estar restringindo o repertório de ações do cliente. Exercícios de desfusão e aceitação, veja os capítulos 9 e 10 para discussões mais detalhadas, podem auxiliar no desenvolvimento de um foco no momento presente. Caso deseje adquirir o livro físico do presente audiobook, incluímos na descrição um link para que possa fazê-lo. Contudo, pedir a um cliente para focar no modo como o conteúdo é experimentado no momento presente pode ter efeitos de desfusão e aceitação. Por exemplo, um cliente pode estar completamente fusionado com o pensamento: por que estou tão ansioso? Você poderia pedir que ele fechasse os olhos para focar nessa questão e então, começando por seus pés, tentar observar quaisquer sentimentos de tensão ou ansiedade. Avançando em pequenos incrementos, subindo pelo corpo, o cliente pode ser solicitado a observar onde sente ansiedade mais agudamente e menos agudamente, e, em particular, os detalhes sensoriais nas margens dessas regiões. Como esse tipo de engajamento detalhado momento a momento provavelmente não costuma ser evocado pelo pensamento "por que estou tão ansioso?", tal exercício deve desfusionar o pensamento e trazer o cliente mais inteiramente para o momento. Desacelerar. Os clientes com frequência entram na sessão na esteira de um fluxo de atividade que é rápido e descuidado. O ritmo das vocalizações do terapeuta pode ser uma ferramenta importante na facilitação dos processos do momento presente do cliente. A velocidade é um comportamento importante de muitos repertórios de habilidades e suas funções automáticas. Mudar a velocidade, particularmente indo mais devagar, pode romper antigos padrões e permitir que suas funções sejam vistas. Por exemplo, se o cliente parece estar acelerado, você pode descobrir o porquê alterando a velocidade. Se você faz os clientes desacelerarem o suficiente, ficará mais claro o que eles estão perseguindo, e o que os estiver perseguindo será encontrado. O comportamento fusionado e evitativo pode se parecer com uma corrida em um sentido figurativo. Os clientes estão fugindo do que não pode ser tolerado, do que pode ser tolerado e o que precisa ser feito para lidar com tudo isso. A velocidade é como uma cola que une os elementos. Com frequência, alterar o ritmo pode perturbar as propriedades funcionais do repertório de forma tal que o que está sendo evitado ou fusionado alcança o paciente. Considere o seguinte exemplo clínico. Cliente: a sensação é a de que todo mundo está se fechando ao meu redor. Tenho milhares de prazos no trabalho e simplesmente não tem como eu conseguir pôr em dia. Cada vez que eu acho que estou conseguindo avançar, mais coisas são despejadas sobre mim e acabo voltando ao ponto de onde comecei. Não sei por quanto tempo mais vou suportar isso. Terapeuta: então as dificuldades são principalmente no trabalho? Cliente: não, são em toda parte. Tenho uma pilha de contas não pagas sobre a minha mesa em casa. Não sei o que há de errado comigo. Tenho dinheiro suficiente para pagá-las, mas simplesmente parece que não consigo fazê-lo. Tenho dezenas de mensagens da secretária eletrônica em casa, chamadas que não retornei. Meus amigos devem achar que estou louco. Não consigo cuidar do trabalho nem dos amigos. Não consigo nem mesmo cuidar de mim. Fiz inscrição na academia e nunca vou. Comprei uma bicicleta e ela está abandonada na garagem. Não sei qual é o problema comigo. Sempre fui assim e não vejo isso mudando. É sempre a mesma coisa. Terapeuta: uau, isso é muita coisa. Fico cansado só de pensar nisso. Cliente: desculpe, sim, eu sei. Terapeuta: não, tudo bem. Só me parece que estamos indo tão rápido com essa lista que me preocupa que talvez estejamos deixando passar coisas importantes. Coisas que são importantes para você. Sinto que não estou conseguindo acompanhar. Tudo bem para você se fôssemos um
pouco mais devagar, quero me assegurar de que realmente o estou ouvindo. Esta última resposta do terapeuta é dita de uma forma relativamente lenta e deliberada. O terapeuta começa a mudar a velocidade do que parece ser o padrão bem estabelecido, persistente e generalizado do cliente. Existe um ritmo nisso, e a mudança do ritmo possibilita que novas coisas aconteçam. O terapeuta estabelece o novo ritmo ao falar e fazer pausas suficientemente longas para que ambos possam realmente ouvir cada palavra que é dita. As pausas funcionam como um espaço negativo em um trabalho de arte. Direcionam a atenção para o que é dito por ambos, o terapeuta e o cliente. Terapeuta: tudo bem se voltássemos ao que você disse? Só que um pouco mais devagar. Acho que ouvi coisas muito importantes ali que passaram rápidas demais para que eu pudesse absorvê-las. Cliente: tudo bem, eu acho. Terapeuta: então vamos começar com a primeira coisa que você disse sobre o trabalho. Pausa. Conte-me alguma coisa específica que está acontecendo no trabalho. Um prazo específico. Cliente: não sei, há milhões deles. Terapeuta: com certeza, mas escolha apenas um. Uma coisa em particular. Pausa. Que tal ontem? Cliente: um monte de coisas. Terapeuta: ok, vamos fazer assim. Quando você disse um monte de coisas, eu pude ouvir um sentimento de desespero. Podemos trazer nossa atenção para essa coisa por um momento? Cliente: acho que sim. Terapeuta: falando lentamente com uma pausa de alguns segundos nos intervalos. Ok. Então apenas feche os olhos suavemente e se acomode na sua cadeira. E talvez você consiga começar trazendo sua atenção para a respiração. Veja se consegue começar a permitir respirações bem profundas, não forçadas, mas apenas deixando que seu abdômen se expanda e seu peito se eleve suavemente. E talvez, quando seu peito se elevar, você consiga deixar que seus ombros caiam suavemente e relaxem. E agora pare por um momento e veja se consegue se permitir repousar em sua própria respiração. Você trabalha muito, e me pergunto se você conseguiria se dar o presente da quietude apenas por um momento. Pausa de 15 a 20 segundos. Observando suavemente o subir e descer do abdômen a cada respiração, e quando perceber que sua atenção se desviou, permita-se retornar tranquilamente à sua respiração. Refresque suas narinas enquanto inspira, aquecendo esses mesmos pontos enquanto expira. Agora vou repetir as palavras que você acabou de dizer muito, muito lentamente. E quero que você escute cada palavra com muita atenção. Um monte de coisas. Pausa de 5 a 10 segundos. E respire. E veja se consegue perceber o que acontece no seu corpo. Alguma mudança sutil, enquanto eu digo as palavras um monte de coisas. Dito sem pausas, mas lentamente, deliberadamente permitindo que o peso das palavras seja expresso na voz e então pausando por 5 a 10 segundos. Um monte de coisas. Sem abrir os olhos, em poucas palavras, conte-me onde você sentiu o impacto no seu corpo. Aí vão as palavras. Um monte de coisas. Cliente: no meu peito. Terapeuta: um aperto? Cliente: sim. Terapeuta: você poderia parar um momento e ver se consegue notar onde sente mais forte essa sensação e suavemente colocar a mão perto desse ponto? Cliente: coloca a mão sobre o plexo solar. Terapeuta: agora deixe que sua mão repouse gentilmente nesse ponto. Eu gostaria que você observasse se sente o subir e o descer da respiração na sua mão.
Veja se consegue notar as sensações nos locais onde sua mão encontra o subir da sua respiração. Veja se consegue sentir o batimento do seu coração. Se perceber que a sua consciência está se desviando, apenas note o som da minha voz. Note que eu estou bem aqui, sentado com você. E retorne gentilmente às sensações. Apenas fique com essas sensações por um momento, notando cada uma delas, descansando ali por um momento e depois notando as outras. Veja se consegue notar essas sensações, resistências, aqueles nãos que você guarda em seu corpo e veja se consegue permitir que suavizem por apenas um momento. Veja se consegue notar como é liberar gentilmente essas resistências, mesmo que só por alguns minutos. Veja se consegue se imaginar respirando suavidade nessas resistências. Pausa de 20 a 30 segundos. Agora me deixe fazer uma pergunta. Existe um você no trabalho que é um ser humano inteiro. E aquele mesmo você está bem aqui neste momento e está notando tudo isso. Quero que você imagine que poderia oferecer essa suavidade, essa gentileza a si mesmo no trabalho, como um presente. O que esse presente significaria para você? Como isso poderia mudar o trabalho para você? Dentro de instantes, vou lhe pedir para abrir os olhos e quero que você veja se consegue trazer um pouco dessa suavidade e ritmo para a nossa conversa sobre o trabalho. E agora quero convidá-lo a abrir os olhos e vamos voltar a falar sobre o seu trabalho. Essa sequência contém muitos elementos do modelo de flexibilidade psicológica e mostra como um foco no momento presente se expande naturalmente para incluir outros processos centrais. Os processos ativados durante essa interação são desfusão, aceitação, self e foco no momento presente. O quarteto de Mindfulness, segundo a perspectiva do modelo de flexibilidade psicológica. Será importante examinar cada um desses processos em mais detalhes. Enfraquecer a fusão. Os padrões do discurso do cliente são indicativos de altos níveis de fusão. No começo da transcrição, o terapeuta repetidamente sonda coisas específicas que estão sobrecarregando o paciente e recebe respostas categóricas, mas inespecíficas. Tudo, em todos os lugares, um monte, sempre e para sempre. As expressões de aflição também têm uma qualidade muito desgastada e automática. Se o terapeuta sondasse se o cliente já teve esses pensamentos antes, a resposta seria sim. Essa fusão opressiva retira o cliente do momento presente. O terapeuta pode atacar essa situação de duas maneiras diferentes. Uma seria continuar insistindo em obter alguma coisa mais específica. Por exemplo, me dê um exemplo de uma coisa que o está incomodando. A segunda abordagem, que é tomada pelo terapeuta, é pegar uma generalidade, um monte de coisas, e seguir até uma série de sensações altamente específicas percebidas momento a momento. A atenção do cliente foi direcionada para a respiração, depois para o pensamento um monte de coisas. Então, para as reações corporais experimentadas em relação a um monte de coisas, voltando à voz do terapeuta e assim por diante. Variar e repetir as palavras ditas, demorar-se nas palavras, engajar-se em respostas imaginadas, tudo isso provavelmente irá reduzir a fusão e aumentar a flexibilidade da atenção no momento presente. Promover aceitação. A esquiva experiencial frequentemente está conectada à fusão, com ambas induzindo rigidez atencional. A intervenção de Mindfulness feita anteriormente contém inúmeros elementos orientados para a aceitação. O terapeuta orienta o cliente a suavizar, abandonar a resistência, a metaforicamente se oferecer o presente da quietude. Essas sugestões são todas concebidas para estimular a aceitação do que está presente no contexto do cliente neste exato momento. Contatar o self. Os elementos do self são um pouco menos proeminentes no exercício anterior.
No entanto, o terapeuta dá a instrução de notar o que você está notando. Instruções para notar o que você está notando são mais poderosas quando dadas na sequência de diferentes coisas observadas. Elementos como observar eu ou você, como quando o terapeuta instrui o cliente a observar a voz do terapeuta, notar o terapeuta aqui com você. Todas essas sugestões facilitam a emergência de um você observador ativo. Contatar os valores. O elemento dos valores é acrescentado ao final dos exercícios na forma de perguntas que pedem que o cliente considere uma relação mais generosa e gentil com o trabalho. Pelo menos 2 elementos dos valores estão sendo ativados pelo terapeuta. Primeiro, ao valor direto do trabalho, e segundo, a um valor de autocompaixão inserido nas instruções para suavizar e dar a si próprio um presente metafórico. O trabalho do processo do momento presente reside na ideia relativamente simples de que a aprendizagem acontece quando ocorre no presente e é experimentada diretamente. Se o terapeuta percebe que fusão e esquiva estão em níveis muito altos, mesmo enquanto faz o trabalho com os valores, derrubar os processos do estilo de resposta centrada é uma posição de recuo sólida. O exemplo anterior de uma intervenção do momento presente pode ser usado com qualquer problema trazido por um cliente. Pode durar de 20 ou 30 minutos ou ser mais curto e durar de 4 a 5 minutos. Diferentes elementos do modelo de flexibilidade psicológica ou diferentes ênfases nos mesmos elementos podem ser ativados por meio de ligeiras alterações da intervenção. Por exemplo, mais perguntas podem estar focadas na tomada de perspectiva ou nos valores. O elemento constante é o foco nos processos do momento presente. Às vezes, ir mais devagar com um item de conteúdo fusionado como este libera a conversa subsequente. Se parecer que o cliente desapareceu dentro de um estado fusionado e ou experiencialmente evitativo, o terapeuta deve iniciar algum trabalho breve em processos do momento presente, como as intenções descritas anteriormente. Começa-se com um conteúdo benigno, como fazer o cliente ir mais devagar e simplesmente focar na respiração. Depois disso, pode-se pedir que o cliente observe o que está aparecendo na forma de pensamentos, sentimentos, lembranças e sensações físicas. Com efeito, o terapeuta desacelera o cliente e ajuda a redirecionar a atenção para o que está acontecendo dentro da consciência, momento a momento. Criando continuidade entre as sessões. Exercícios curtos e longos, focados em processos do momento presente, constituem excelentes tarefas para fazer em casa e podem ajudar o cliente a praticá-los em contextos que ocorrem naturalmente na vida. Se um cliente já se engaja em alguma forma de oração, meditação, yoga ou outra prática de mindfulness, estas podem ser oportunidades naturais para acrescentar habilidades de observação e foco. Algumas vezes, o cliente pode concordar em praticar em casa um exercício particular da sessão, tal como respiração e observação por 5 minutos 2 vezes por dia. A mensagem para o cliente é a de que os processos do momento presente são habilidades e de que a única maneira de serem desenvolvidas é por meio da prática. Sem prática, é muito difícil direcionar a própria atenção flexivelmente em situações estressantes na vida. O cliente deve ser encorajado a ver essa forma de ser como uma modificação permanente no estilo de vida, em vez de como uma panaceia que só é usada em situações estressantes na vida. Para a facilidade na prática feita em casa, muitos protocolos da ACT atualmente incluem de forma rotineira exercícios simples de estar presente na forma de áudio que podem ser reproduzidos em iPods ou aparelhos similares. Os clientes podem ser encorajados a usar sozinhos pequenos exercícios desse tipo. Por exemplo, pode ser solicitado para ajustarem um alarme algumas vezes por dia para fazer uma pausa, deixar de lado as distrações e observar as sensações de 10 expirações. Inspiração e expiração.
Os clientes também podem ser orientados a desacelerar e observar suas experiências sensoriais enquanto se engajam em tarefas corriqueiras simples, como lavar os pratos ou passar roupa. Para tornar menos provável que os exercícios sejam colocados a serviço do controle ou da eliminação de maus sentimentos, os clientes devem ser encorajados a fazer exercícios quando estão estressados e também quando relaxados. Embora atividades prolongadas do momento presente, como yoga formal ou atividades de meditação provavelmente sejam benéficas, mesmo pequenas quantidades de exercícios do momento presente e de mindfulness podem ser úteis. Na verdade, evidências meta-analíticas sobre métodos de mindfulness mostram que eles são úteis mesmo em doses muito pequenas e mesmo quando os participantes não os praticam regularmente. Interações com outros processos centrais. O trabalho do momento presente pode ser feito na forma de intervenções independentes. Mas, como discutimos previamente, a promoção de processos do momento presente com frequência estimula o trabalho em outros processos. As próximas sessões revisam brevemente interações adicionais entre processos do momento presente e outros processos. Processos do momento presente e self. Pensamentos fusionados sobre o self são um problema comum. Conforme já discutimos, a fusão em geral pode levar uma pessoa a perder o contato com o momento presente. Muitos exercícios do momento presente pedem que o cliente monitore as emoções, os pensamentos e os estados corporais momento a momento e se conecte com um senso de self que transcende esses vários conteúdos de consciência. Como é o caso com a fusão de modo mais genérico, os processos do momento presente são um bom antídoto para a fusão com auto-histórias que estão sendo mantidas muito rigidamente pelo cliente. Processos do momento presente e desfusão. Alguns exercícios de desfusão não têm as qualidades conscientes dos exercícios e intervenções descritos neste capítulo, mas exercícios breves do momento presente podem ser anexados a eles. E assim, nos capítulos que se seguem, será importante lembrar-se da possível relevância dessas aplicações. Considere, por exemplo, um exercício de repetição de palavras em que é pedido que o cliente repita um pouco do conteúdo fusionado por várias vezes, muito rapidamente, até que as palavras comecem a perder sua capacidade de restringir o comportamento. Por exemplo, eu sou terrível. Esse método provou ser clinicamente útil em alguns contextos e será abordado posteriormente. Mas interromper a repetição rápida com breves períodos de quietude e consciência da respiração pode proporcionar uma fantástica noção de contraste e consciência. Em alguns contextos, a transição parece levar a uma postura mais desfusionada em relação ao processo de pensamento sem necessariamente ter que se desfusionar de um conjunto de pensamentos em particular. Da mesma forma, muitos exercícios da ACT treinam os clientes para entrar em contato com o conteúdo psicológico e simplesmente descrevê-lo sem acrescentar ou subtrair nada. Quando os clientes são solicitados a simplesmente nomear emoções como emoções, pensamentos como pensamentos, etc., eles estão basicamente observando de modo atento o fluxo contínuo da cognição, da emoção e da experiência sensorial. O terapeuta pode alterar a velocidade e o foco da atenção no momento presente para aumentar o impacto da convenção de nomeação. Processos do momento presente e aceitação. Em certo sentido, sempre há um pouco de aceitação e desfusão incluído em qualquer exercício de apenas notar. O uso de muito trabalho de momento presente no contexto de pensamentos e emoções difíceis pode facilitar a aceitação e ajudar o cliente a notar o que mais está presente, mesmo quando fortes emoções são sentidas. Experiências privadas dolorosas tendem a atrair e fixar a atenção. Na verdade, esse efeito é provavelmente, em parte, de origem evolucionária. O trabalho do momento presente que transita entre eventos dolorosos e sensações mais benignas, como o subir e descer do abdômen na respiração, pode ajudar o cliente a praticar a mudança da atenção.
A experiência de mudar a atenção em meio a uma experiência privada, indesejada e estressante também ensina aos clientes que prestar atenção está inserido em tudo o que fazemos. Da mesma forma, o treinamento feito pelo terapeuta para se abrir e assumir uma postura de maior aceitação pode estimular maior atenção aos próprios valores e ao que é importante no momento. Quando um cliente está sobrecarregado pela perspectiva da aceitação, um momento consciente de quietude em torno de algo, como a respiração, pode proporcionar suficiente espaço psicológico para iniciar o processo. Processo do momento presente e valores e compromisso. O desenvolvimento do modelo de flexibilidade psicológica ajudou a lançar luz sobre as interrelações entre valores, compromisso e outros trabalhos de ativação comportamental por um lado e processos de mindfulness por outro. Existe uma interação recíproca entre processos do momento presente e o trabalho com valores e compromisso. Algumas vezes, pequenos componentes de valores podem ser usados para facilitar o trabalho do momento presente. Por exemplo, ao fazer o trabalho focado no momento presente com uma emoção difícil, uma pergunta sobre os valores cuidadosamente enquadrada pode estimular a disposição para se manter presente e conectar-se com o que importa para o cliente. Cliente: é muito difícil pensar na minha filha. Só lhe dei decepções. Terapeuta: se manter a quietude diante dessas coisas difíceis, por apenas um momento, pudesse ajudá-lo a avançar na direção de ser o pai que você deseja ser. Você estaria disposto a isso? Dito lentamente, deliberadamente, com pausas. Nessa resposta, o terapeuta invoca a pergunta sobre valores para motivar a disposição para estar presente. Além disso, a velocidade da pergunta provoca a observação momento a momento, e os processos do momento presente são cultivados. O que fazer e o que não fazer na terapia? Enfatizar o propósito de estratégias de mindfulness. Nada na ACT se opõe a um estado pacífico da mente. No entanto, existe um perigo no momento presente. Intervenções focadas sendo vistas unicamente como uma ferramenta para a produção de alívio emocional. Mindfulness tem sido assumida pela cultura popular como o caminho real para sentir-se saudável. Embora meditar sobre a própria respiração e gentilmente liberar os pensamentos e as emoções que surgem provavelmente irá produzir estados positivos de sentimentos, este não é seu propósito nas tradições mais contemplativas. Também não é seu propósito na ACT. Os processos do momento presente não são um tônico para sentir-se bem. Os terapeutas devem caracterizar consistentemente o trabalho do momento presente como planejado para aumentar e ampliar a habilidade do cliente para alocar a atenção flexivelmente. A questão é combater a atenção rígida fixada em certos pensamentos, emoções, lembranças ou sensações. Os processos do momento presente são fontes de saúde não porque eles eliminam um conteúdo negativo indesejado, mas porque criam um espaço em que o conteúdo negativo pode ser experimentado sem que ele domine a atenção e o comportamento. Processos do momento presente, bem estabelecidos, permitem que o cliente haja ou não haja como quem quer, em vez de quem tem que. Ser sensível a possível viés do cliente contra mindfulness. Os terapeutas também precisam estar conscientes da pouca adequação entre a linguagem de mindfulness e as experiências e os vieses de muitos clientes. Muitos deles seguem tradições religiosas fundamentalistas que são céticas e até mesmo hostis em relação a qualquer coisa que flerte com a espiritualidade oriental ou as ideias da nova era. Se isso for um problema, pode ser melhor se referir à prática de mindfulness como treinamento da atenção ou algo assim. Sugira, por exemplo, que uma vida valorizada algumas vezes requer atenção flexível e focada e que a prática dessas habilidades pode nos preparar para responder quando a vida chamar. Essa abordagem é melhor do que permitir que os clientes achem que estão sendo encorajados a ser budistas ou a viver a vida como um monge.
Alguns métodos e ideias da ACT se assemelham aos do budismo, mas a ACT não é budismo. E muitos clientes temem que a terapia inclua ideias religiosas indesejadas. Assim, o terapeuta deve respeitar a diversidade étnica e cultural de cada cliente e personalizar a linguagem de cada intervenção para se adequar às preferências do cliente. Demonstrar e aplicar as habilidades à relação terapêutica. Pode ser útil que os terapeutas demonstrem um foco no momento presente e não devem se esquecer de aplicar essas habilidades à própria relação terapêutica. De todos os principais processos de flexibilidade psicológica, um foco no momento presente é provavelmente o mais difícil de manter durante as sessões de terapia. Os terapeutas também são suscetíveis a ir embora, check-in out, em resposta a um conteúdo emocional doloroso, fadiga, enredamento com solução de problema clínico e uma profusão de outros fatores. Uma boa regra é: quando em dúvida, primeiro fique centrado. Isso ajuda o terapeuta a desacelerar e a fazer contato com as barreiras que tenham surgido, em vez de se engajar em respostas irrefletidas que podem ser contraproducentes. No entanto, permanecer dentro do trabalho do momento presente visando evitar ser mais ativo como terapeuta ou evitar conteúdo emocionalmente difícil não é útil. Manter-se centrado é o primeiro passo, não um fim em si. Lendo os sinais de progresso. A habilidade do cliente de se engajar em processos do momento presente deve aumentar com o tempo. Assim, os terapeutas precisam aprender a ler os sinais de progresso. Os exercícios iniciais de momento presente podem exigir mais tempo e estruturação do que originalmente previsto pelo terapeuta. À medida que o cliente progride, certas técnicas usadas dentro da sessão, tais como pedir que o cliente foque na respiração ou fazer solicitações verbais ao cliente para entrar no momento, podem ser gradualmente suprimidas. À medida que cada cliente faz progressos, você pode perceber a maior facilidade que ele encontra para parar, desacelerar ou mudar a direção de uma sessão quando isso parecer útil, ou como ele persiste nos exercícios ou diante de um contexto difícil quando é necessário. Tais mudanças normalmente demonstram que está sendo adquirida flexibilidade atencional. A generalização das habilidades é indicada quando o cliente espontaneamente começa a parar, desacelerar ou alterar a direção das sessões de forma deliberada. À medida que a flexibilidade atencional aumenta, o momento presente se torna um fundamento sempre presente e firme para a consciência e a ação. Se este trabalho tem lhe ajudado de alguma forma, considere tornar-se nosso parceiro, efetuando uma doação através do Pix fatorpsi@gmail.com. Sua contribuição ajudará grandemente na manutenção deste trabalho.